Nesse último bloco, nós vamos falar sobre as tendências das bibliotecas. Na verdade, não existe nenhum estudo completo, científico, mostrando as probabilidades, mas existem várias opiniões de educadores avalizados sobre a perspectiva do futuro das bibliotecas. Nós vamos valer de alguns depoimentos, de algumas colocações feitas por renomados profissionais da área, que trazem a sua opinião, a sua visão, e naturalmente cada um tem a sua perspectiva de sentimento, como é que nós vamos estar para o futuro. Vamos logo de início nos valer do que está no portal do bibliotecário, que deixa claramente que as discussões sobre o futuro das bibliotecas não é recente. Inovações tecnológicas como os e-books, a própria internet parece apontar para o fim desse tradicional espaço de leitura, pesquisa e estudo. Então, coloca exatamente uma posição pelo portal dos bibliotecários que parece apontar todos os estudos para um fim desse tradicional espaço. Passaria a ser a biblioteca um ponto referencial de um histórico, de um passado, mas não de um uso dentro de um cenário frequente, moderno, em termos assim. Mas, segundo esse mesmo portal, fala que as bibliotecas resistem e continuarão guardiães das riquezas da cultura e da história. A falta de recursos e políticas de valorização, por sua vez, resulta no fechamento de muitas bibliotecas públicas nos últimos anos. Ainda assim, as que mantêm abertas continuam com um público constante e, segundo menciona nesse portal do bibliotecário.com, numerosos. Essa frequência de bibliotecas, elas têm caído sensivelmente. Nós temos dados estatísticos quanto a isso, e o sentimento de quem atua é exatamente que as pessoas hoje recorrem menos às bibliotecas físicas e recorrem mais às bibliotecas virtuais. Mas temos aí uma grande interrogação e temos alguns depoimentos, como vamos citar agora, do nosso acadêmico, ex-conselheiro do Conselho Nacional de Educação, professor Arnaldo Nisquia, da Academia Brasileira de Letras, que ressalta que há 15 milhões de alunos de educação básica no Brasil que não têm acesso a qualquer tipo de biblioteca, mesmo as mais modestas, chamadas como sala de leitura. Então, se nós temos, de um lado, um universo de 60 milhões de estudantes, nós temos 15 milhões de estudantes que estão sem acesso a qualquer sala de leitura. Isso ocorre no Brasil, da dimensão territorial que nós temos. Há uma carência muito grande, várias cidades não têm uma biblioteca pública, que seja ou particular, e essas bibliotecas, quando existem, as salas de leitura, não são administradas por bibliotecários, são às vezes pessoas com boa vontade que vão reunindo livros e livros juntados até para as campanhas de que esqueça aqui o livro. Então existem vários grupos que participam desse processo de permitir uma verificação de livros que estão abandonados. Aí você vai juntando, colocando num trecho e tal, e você conseguindo com isso fazer a sua biblioteca particular, móvel, etc. Então, um bom trabalho voluntário nesse sentido. Mas a profissional Nisquia, num trabalho publicado recentemente, ele destaca essa carência de ambientes físicos. E isso é muito ruim em termos para o país, que não faz com que exista essa tradição de preservação da cultura da leitura. O outro educador, o professor Paulo Natanael Pereira de Souza, também ex-presidente educador, ex-presidente do Conselho Federal de Educação, membro da Academia Paulista de Livro, tem também uma observação que informa que o país seria pouco. A população de leitores, embora cresça em números absolutos, mantém-se estável em números relativos. Significa afirmar que em 2011, esse dado, quando ele escreveu, era o último dado, o público leitor cresceu de 71 milhões
mas os livros não passaram de 3 milhões de exemplares por pessoa por ano, ou seja, 3 exemplares. Então, ou seja, por pessoa, nessa época da análise feita, isso em 2011, nós tínhamos uma média de 3 livros lidos por pessoas que tinham um certo nível cultural. Obviamente que nem todos têm esse nível cultural de interpretação de um livro, mas nós temos aí uma média entre os estudantes, entre os graduados, você tinha uma média de 3 livros no máximo que seriam por ano. E embora tivesse, de um lado, um mercado, um público que tenha crescido, mas cresceu em função da população, mas o número de livros por pessoa continuava pequeno naquela época. Porque, segundo diz o educador, não se criou um hábito de leitura. Há um movimento no nosso país no sentido de estimular as crianças desde a pré-escola a gostar de leitura. Mas esse hábito não se configura como uma imposição. Então, os professores de educação básica, especialmente, recomendam sempre leitura para as crianças lerem e etc., mas você não tem uma adesão muito grande por parte desses próprios alunos. Então, hoje você, o livro físico, mesmo às vezes sendo obrigatório em processos seletivos, eles chegam a determinado momento que não tem perspectivas de ter de ser amado. Então, você tem livros, e quantos livros nós tivemos que ler, às vezes que caíam no vestibular, porque caía no vestibular a gente tinha que ler o livro, mas na realidade não era o livro do nosso sentimento. Os livros de Harry Potter, por exemplo, eles foram muito mais, sendo livros densos, livros grossos, os jovens liam com mais frequência do que livro, às vezes, um livro de Machado de Assis. Então você tinha realmente uma leitura mais adequada, talvez, ao jovem de hoje, em livros que são livros que foram lançados dentro de um público e de uma escrita própria para aquele cenário. Também temos algumas observações, e essas observações mostram, inclusive, pesquisas, que numa pesquisa do Censo Escolar de 2013, mostra que 65% das escolas brasileiras não tinham uma biblioteca, e 44% delas não conhecem laboratórios de computadores. Isso em 2013, 5 anos atrás. Então, ou seja, 65% das escolas não tinham biblioteca e 44% não tinham laboratórios ou computadores. Então, modificou, esse cenário hoje melhorou, nós temos mais livros, nós temos mais biblioteca virtual sendo acessada por computadores, mas ainda não é uma universalização. Nós temos algumas escolas no Brasil que não têm sequer energia elétrica, então é impraticável você pensar em um equipamento. Isso em pleno 2018, não são poucas as escolas brasileiras que não têm luz. E por não ter luz, consequentemente, você não tem acesso à internet, você não tem acesso aos equipamentos mais modernos, porque você tem a energia elétrica como pré-requisito indispensável. Outra observação feita aí já vindo da França, de uma rede de bibliotecas de Bordeaux, na França, fez um estudo interessante que mostra que a sociedade hoje tem um foco diferente. Então, ou seja, a biblioteca do futuro não terá o livro como centro de gravidade. Tá? O livro ele vai continuar existindo, segundo essa pesquisadora francesa, vai continuar existindo, livro físico ou virtual, mas ele não vai ser o centro de gravidade mais das bibliotecas. Ele é um componente de um conjunto de meios, e outros meios virão aí pela frente, onde você encontra essa perspectiva de uma manutenção da biblioteca, mas saindo o personagem principal. O personagem principal sempre foi o livro. E o livro, aliás, é uma curiosidade, mas o livro foi muito rejeitado pelos professores na época, pelos mestres, na época do surgimento.
1450 aproximadamente, quando Gutenberg inventou a imprensa em caracteres móveis, fez uma destruição naquela tradição do detentor do conhecimento, ou seja, o professor era o detentor do conhecimento. E como detentor do conhecimento, ele tinha todos os originais em sua mão. Ele transmitia, ele lia, ele passava as informações, era muito difícil você copiar, os escribas eram poucos, então você tinha, era tudo oral. Com a chegada do Gutenberg, com a imprensa, com a chegada da imprensa, você passou a ter o livro disseminando conhecimento. Isso foi um horror para os professores na época, porque perderam o seu poder de conhecedor do assunto. Passou a disseminar. E conta a história que o livro foi rejeitado durante 100 anos. Em 1450 até 1550, os professores não aceitaram o livro, na verdade eles morreram todos, outros vieram aceitar o livro, e assim passou a ser o livro como centro das atenções de manutenção. O contrabando do livro acontecia muito, inclusive no Brasil, na época da Inconfidência Mineira, porque trazia novas ideias e tinha real mesa censória e várias coisas que era para verificar os livros. Hoje ainda alguns países verificam os livros que podem circular em suas dependências escolares. Mas a tendência, segundo essa nossa bibliotecária, a diretora da rede de bibliotecas de Bordeaux, o livro passa a ser um componente complementar, e a sociedade está evoluindo, as bibliotecas evoluem com ela, mas que na realidade você tem não a preocupação, segundo ela, com a sobrevivência do livro nesse novo modelo de bibliotecas, mas vai coabitar com os digitais. Esses dois apoios complementares são importantes e não são contraditórios. Então você tem essa afirmação com essa posição clara nesse sentido. Você vai deixar de ter o livro só virtual, o livro como centro das atenções. E aí você tem uma série de outros caminhos que vão colocar. Por fim, uma observação também, o educador brasileiro, bastante renomado hoje, o professor Leandro Carnal, que deixa no artigo publicado nesse dia 15 de agosto, no estado de São Paulo, ele coloca o fim das bibliotecas por uma interrogação. Ele traz, inclusive, que é importante o conhecimento, pode estar em papiro, pergaminho, papel ou na tela, mas que é uma tendência realmente também que mostra uma tendência do fim da biblioteca. Ele brinca, inclusive, que vai melhorar muito a renite dele. Ele desativou a biblioteca que tinha em casa, passou a ser virtual, e com isso ele abriu espaço e os seus livros que eram físicos foram doados para terceiros, e você passou a ter, no caso dele, a biblioteca só virtual. Então, para ele já existiu o fim da biblioteca no modelo físico e está só no modelo eletrônico. O futuro da biblioteca na sua instituição, você é que vai saber, o seu grupo que vai manter. Uma coisa que, para todos nós que somos educadores, é muito duro você descartar uma biblioteca. Você vai fazer o que com aquele livro? Você sabe que o livro não vai ter um uso, mas você mantém ele na sua biblioteca. Ou então, você faz, nós fizemos, o próprio Instituto de Pesquisa e Administração da Educação fez uma opção, que foi selecionar os livros que eram os livros mais históricos, mais importantes, mantém, e os outros doou, inclusive, para pessoas que você encontra hoje, inclusive nas ruas, no centro da cidade do Rio de Janeiro, onde nós estamos situados. Nós temos vários vendedores de livros que vendem R$10, R$15, R$5, R$1 livro, mas que você não tem coragem de colocar na lixeira. Você tem, às vezes, você prefere deixar esse livro para ser comercializado a um preço quase inexistente, como uma forma de você esvaziar espaços, mas que você normalmente tenha certeza que, se ficar na sua biblioteca, ele vai ser um livro esquecido, vai ser um livro de referência, vai ter uma história, mas dificilmente ele vai ser acessado por pessoas que estão num processo,
especialmente mais juventude. Então, o futuro da biblioteca só vamos sentir, nós vamos sentir, mas os nossos filhos, nossos netos vão sentir, mas o que é certo é que o conhecimento, como colocado pelo professor Karnal, o conhecimento pode estar em papiro ou pode estar num livro digital. O importante é que tenha o registro desse conhecimento e que seja naturalmente sendo as instituições como os orientadores daquilo que é melhor e daquilo que não deva ser colocado na transmissão do conhecimento para os jovens. Assim nós encerramos esse nosso painel, esse nosso encontro, e esperamos que possam vocês, nos seus grupos e locais, debater e aprofundarem mais sobre o assunto. O Instituto está pronto, inclusive de aprofundamento e debate. Nós temos alguns centros de estudos que se debruçam sobre esse aspecto e esperamos receber as contribuições e as avaliações de vocês através das mensagens eletrônicas encaminhadas para o Instituto de Pesquisas e Administração da Educação.